Olá! Já pararam para pensar se o nosso futuro está, de alguma forma, escrito na nossa personalidade? Nesta análise, a gente vai fazer justamente essa ponte, ligar a psicologia teórica com a vida real. Vamos descobrir como os traços que nos definem podem, de fato, prever o nosso percurso de vida. Vamos aos dados. Fica então a grande pergunta: o que é que realmente molda o nosso futuro? É o acaso? São as oportunidades? Ou será que a resposta está gravada lá no fundo, no nosso projeto psicológico? As evidências científicas que a gente vai ver são, para dizer o mínimo, surpreendentes. Vamos começar por uma das áreas de maior impacto, a saúde. Aqui fica claro que traços psicológicos não são só sentimentos. Eles têm efeitos bem tangíveis, sabe, mensuráveis no nosso bem-estar físico e também no mental. No centro de muitos transtornos de humor que a gente conhece, existe um traço chamado neuroticismo. Dá para pensar nele como uma espécie de fator de sofrimento geral, que acaba servindo como base para outras condições. Olha só, o que é bem interessante aqui neste slide é como ele mostra isso visualmente. A ansiedade e a depressão são coisas distintas, elas têm seus próprios mecanismos biológicos, mas as duas são fortemente influenciadas por esse traço central de neuroticismo. É por isso que muitas vezes elas aparecem juntas. E agora, uma virada de roteiro. A psicologia também pode prever quanto tempo uma pessoa vive, e a pista para isso vem de um lugar que ninguém esperava: a infância. Essa citação vem de uma área chamada epidemiologia cognitiva, e o que ela revela é impressionante. Olhem bem para esse número: 21%. Ele representa uma diferença estatística gigantesca na probabilidade de sobrevivência e está ligado diretamente a um teste de inteligência feito décadas antes. E aqui está a explicação. A pesquisa mental escocesa revelou uma ligação direta entre o QI na infância e uma vida mais longa. A hipótese é que quem tem maior capacidade cognitiva tende a tomar decisões mais saudáveis, a entender melhor os riscos e, no fim, a navegar pela vida de um jeito que protege mais contra doenças cardíacas e acidentes. E não é só inteligência, não. A personalidade também é um fator decisivo. Pessoas com alto neuroticismo ou baixa conscienciosidade, ou seja, menos organizadas e autodisciplinadas, costumam ter uma vida mais curta. Isso pode ser por hábitos de saúde ruins ou até por influências diretas no sistema imunológico. Agora, vamos sair da clínica e entrar no tribunal. É hora de ver como essas mesmas diferenças individuais se tornam cruciais no mundo da psicologia forense. No direito, um réu precisa ter o que se chama de aptidão para ser julgado. Para avaliar isso, os psicólogos usam testes como o WISE, que mede a capacidade de raciocínio verbal e lógico, para saber se a pessoa consegue de fato entender o processo e ajudar na própria defesa. Isso nos leva a uma pergunta fascinante. Será que a inteligência torna alguém um criminoso melhor? A pesquisa sobre isso é bem surpreendente e até um pouco contraintuitiva. Esse gráfico aqui diz tudo. A linha verde, que representa as pessoas de QI alto, se afasta claramente das outras. Elas têm uma probabilidade bem menor de serem presas pelo mesmo número de crimes. Talvez planejem melhor, cubram seus rastros ou simplesmente cometam crimes mais difíceis de detectar. O desafio fica ainda maior quando se avalia a psicopatia. Ferramentas como o Hare Checklist buscam traços como falta de empatia, manipulação. Só que um psicopata inteligente pode simplesmente aprender as respostas certas e criar uma fachada de normalidade. Isso transforma a avaliação de risco num verdadeiro jogo de xadrez psicológico. Bom, agora vamos mudar o foco para as áreas onde a maioria de nós passa a vida, na escola e no trabalho. Quais são os traços psicológicos que realmente preveem o sucesso por lá? Se existisse uma chave mestra para o sucesso acadêmico e profissional, a psicologia chamaria de fator G, ou inteligência geral. É a capacidade de aprender, raciocinar e resolver problemas complexos. E é, de longe, o preditor mais poderoso que a gente conhece. Esse modelo do ingrediente ativo explica o porquê. Testes de habilidades específicas, tipo verbal ou espacial, funcionam porque todos eles medem, em parte, esse fator central G. É o G que permite que as pessoas aprendam tarefas novas e lidem com a complexidade, seja na escola ou no trabalho.
E os números não mentem, né? É só olhar as correlações nesta tabela. De gerente a programador, a ligação é clara e muito forte. Isso quer dizer que quanto mais um trabalho exige pensamento abstrato e aprendizado rápido, mais a inteligência geral se torna o principal diferencial para o sucesso. E quando a gente compara diretamente, a hierarquia fica bem óbvia. A conscienciosidade é, sim, o melhor preditor de personalidade para o desempenho no trabalho, mas o poder dela é muito menor do que o da inteligência geral. Então, depois de passar pela saúde, pelo sistema de justiça e pelo mundo do trabalho, o que a gente aprendeu? No fim, tudo se resume a 3 traços mestres. Vamos juntar as peças do quebra-cabeça e revelar o projeto psicológico que de fato molda as nossas vidas. O primeiro traço mestre é, sem nenhuma surpresa, a inteligência geral, o G. A gente viu com ele é o preditor mais potente de resultados em praticamente todos os principais domínios da vida, desde a longevidade até o sucesso profissional. O segundo é a conscienciosidade. Esse aqui é o traço de personalidade coringa. É o preditor mais consistente de resultados positivos quando o assunto é alcançar metas, seja na faculdade, na carreira ou no campo de jogo. E, por último, o neuroticismo. Esse traço é a base para a gente entender as diferenças individuais na saúde mental, no bem-estar subjetivo e na nossa capacidade de lidar com o estresse do dia a dia. Então, a conclusão é bem clara. Esses traços não são só conceitos teóricos, eles formam uma ciência prática essencial, que nos dá um mapa para a gente entender por que as vidas humanas seguem caminhos tão diferentes. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Entender esses traços não é sobre determinismo, não é sobre destino, é sobre ter um mapa. A verdadeira questão é, sabendo onde estão os rios e as montanhas no nosso mapa pessoal, como podemos navegar melhor na nossa própria jornada.